Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do evento Como Conseguir Mais Clientes de Energia Solar Fotovoltaica para a sua empresa. Quero começar essa nossa terceira aula te parabenizando. Você está muito, mas muito de parabéns assistindo essas 3 aulas, buscando conhecimento para levar para a sua empresa, para aumentar as suas vendas e melhorar o seu processo. Afinal, né, tem 6 meses do ano para a gente conseguir vender mais e vender melhor. Nossa terceira aula, ou seja, nossa aula de hoje, eu vou te mostrar como aprovar um financiamento de energia solar fotovoltaica. Vamos do zero à aprovação. Facilite a vida do seu cliente para conseguir vender mais e vender melhor. Então vamos lá comigo. Bom, primeiro ponto que precisamos entender nisso tudo é como que funciona a análise de créditos. Vamos lá. Imagine 2 situações. Você tem aqui o seu amigo 1, o seu colega lá do futebol. Ele te pediu R$1.000 emprestados. A situação 2 é o seu amigo, irmão lá da igreja, que te pediu R$1.000 emprestado. Os dois, você só tem R$1.000 para emprestar. Você falou que para alguém você vai emprestar. E o que você vai fazer, né? Para quem que você vai emprestar o dinheiro? Só com essas 2 informações. Quem? Diga aqui para mim. Bom, talvez você tenha falado assim, Túlio, preciso de mais informações. E é isso mesmo. Essas informações, seu amigo do futebol ou da igreja, é muito pouco. Você precisa de mais informações sobre cada um desses seus amigos para entender o risco de emprestar o dinheiro para cada um deles. Vamos lá, para cada uma das situações. O seu colega número 1, ele tem uma renda mensal de R$4.000. O colega número 2, R$6.000. Talvez com essas 2 informações, somente a renda, você fale, eu vou emprestar para o meu colega número 2. Mas ainda é cedo. Nós temos que entender um pouquinho mais da vida financeira desse seu amigo. Por exemplo, o seu colega que ganha um pouquinho menos, pouquinho nada, R$2.000 a menos, ele tem um carro ali um pouquinho mais velho, porém tá quitadaço, não tem dívida nenhuma. O seu amigo que ganha mais, que ganha os 6 contos, ele tem um carro do ano, porém tá lá ó, com a Bíblia, tá financiado em 60 vezes. Bom, o seu colega número 1, ele tem um celular, o mais barato, celularzinho ali, básico. O seu colega número 2, ele tem um iPhone 15, parcelado. O amigo número 1, apesar de ganhar menos, ele mora na casa própria. O amigo 2 paga R$1.500 de aluguel. O amigo número 1, ele nunca pediu dinheiro emprestado para ninguém, é a primeira vez. O número 2 está sempre devendo um colega. E os bancos, está devendo todo mundo. Percebeu um pouco aqui como que você precisa analisar muito bem a vida financeira de uma pessoa ou de uma empresa antes de emprestar o dinheiro. Isso aí é com o seu dinheiro. E é justamente isso que os bancos e as casas de créditos fazem, as financeiras. Elas analisam, elas pegam as nossas informações, ou seja, aqui no nosso caso, as informações do seu cliente final e vai analisar. Analisar se ele vai emprestar para o seu cliente ou se vai emprestar para outras pessoas. Então tem muita gente solicitando dinheiro para o banco. O banco vai emprestar cobrando um valor, que são os juros, mas ele vai emprestar com quem tiver maior chance de pagar. Ele vai fazer uma análise de risco daquele crédito. Então o que ele vai olhar? Primeiramente, ele vai entender o relacionamento. Ele vai ver quanto tempo tem de conta, se consumiu alguns produtos ou não. Ele vai analisando o tempo de relacionamento com ele. Por exemplo, você é correntista de um banco XPTO. Você contratou o seguro do seu carro por esse banco, um investimento num CDB, enfim, você tem algumas coisas ali com esse banco. Então tudo isso vai somando pontos para o relacionamento com o banco. Ele vai analisar tudo isso. Compromisso financeiro. Então se você tem pendências financeiras e atrasos de contas, ele vai olhar isso tudo também. E os bancos e as casas e as financeiras vão consultar os birros de créditos, que são o Serasa, SPC, Boa Vista, mais famosos aqui no Brasil, né? Famosão mesmo é o Serasa, né? SPC eu acho que o pessoal já não está falando muito mais não. Mas eles vão consultar os dados desses birros de créditos para analisar como que anda aí a sua pontuação com eles. Para isso que existem essas casas de análise de créditos. Bom,
Quando nós estamos falando em relacionamento, já falei um pouquinho, mas vai vir tempo de conta, movimentação da conta. Então você movimenta bem a conta, o banco está ali computando tudo isso. Produtos que você consumiu e também a negociação. Então dá para você conversar com o gerente, você é mais próximo de algum banco, você consegue conversar para tentar negociar uma taxa melhor para um cliente seu aí, beleza? Então isso aqui nós estamos falando da esfera de relacionamento. Bom, aqui também tem um ponto muito bacana. Por exemplo, você é correntista do banco X, seu cliente na verdade, né? Se ele quiser pegar um empréstimo com um banco Y, esse banco Y ele pode também fazer uma equivalência do relacionamento. Concorda comigo que não dá para você ter produtos e relacionamento com 10 bancos, né? Mas talvez tenha um banco X que está com uma taxa melhor. Aí ele vai pegar a equivalência do seu relacionamento com aquele banco Y e vai trazer para entender como que é o seu perfil financeiro, para entender o risco que ele está correndo em emprestar o dinheiro dele para você. Então é muito legal, é muito importante, na verdade, que você tenha tudo isso em mente, para que você entenda como que funciona isso de pedir créditos, para na hora de pedir o crédito para o seu cliente, que você consiga orientá-lo e também fazer as perguntas corretas para o seu cliente. Eu vou te mostrar tudo isso aqui no decorrer da aula de hoje, porque saber perguntar ao seu cliente para entender se o crédito dele vai passar ou não, para não causar frustração. Então isso é muito importante. Bom, compromisso financeiro, o que quer dizer isso? Compromisso mesmo, né? Que uma palavra própria já diz, né? É pagar as contas em dia e não ficar devendo ninguém. Então é isso, cartão de crédito, luz, telefone, etc. Todas essas continhas atrasou, vai lá para o birô de crédito. Tá tudo sendo informado. Então é bom não deixar as contas atrasarem. Então, sabe aquela continha que você esqueceu? Conta de luz que ficou esquecida? Você atrasou 2 dias? É bom não fazer isso para quê? Para não dar pendências financeiras, que na hora que for simular um financiamento, vai barrar. E aí vai barrar para uma coisa muito besta. Então é importante, na hora de conversar e conduzir o seu cliente, de fazer algumas perguntas para ele, com muito cuidado, né? Então, às vezes, o brasileiro pode ficar muito cismado de falar da vida financeira, mas você pode fazer perguntas. Você vai chegar nele e falar, tá pagando suas contas em dia? Como é que está o seu compromisso financeiro? Não. Você vai perguntar de uma forma mais suave, harmoniosa. Por exemplo, senhor João, como é que estão suas contas? Por acaso você se lembra de ter alguma conta em atraso? Eu particularmente, eu vivo esquecendo. A conta de internet lá em casa, todo mês eu esqueço de pagar. Pago sempre em atraso por besteira. Você está lembrado? Você tem alguma conta que você deixou atrasar esse mês? Porque isso é importante, que na hora que eu for lá simular o seu financiamento, se tiver uma continha atrasada, pode ser que eles não passem financiamento só por causa disso. Mesmo que seu crédito, seu score seja tudo nota 10. Então tem que dar uma olhada. Você se lembra? Eu lembro quando eu fiz um projeto para um cliente que tinha 6 contas de energia no CPF. Era difícil, viu? Porque toda vez eu tinha que ligar para ele e falar, tem uma conta atrasada, a CEMIG não está deixando eu entrar com o projeto. Aí vou pagar. Aí pagava, a outra atrasava. Acontece. Bom, histórico de crédito também. Então ele vai olhar se o seu cliente já financiou algo. Então ele já financiou um carro, já financiou uma casa e como que foi o compromisso com aquele crédito que ele pegou. Então se ele pagou tudo em dia, isso também vai contar pontos. Garantias, ele vai dar uma garantia, tem uma casa, um imóvel, uma garantia para pegar aquele empréstimo. E também a documentação. A documentação tem que estar toda correta. Sabendo isso do compromisso financeiro, esse compromisso financeiro é muito importante para as casas de birô de créditos, que é o Serasa, o mais famoso hoje aqui no Brasil, né? Bom, a pontuação de crédito Serasa, a gente sabe que varia de 0 a 1000. Tem bancos que não vão emprestar dinheiro para quem tiver abaixo de 600. Então é muito importante verificar com o seu cliente como que está o score do seu cliente. Se tiver abaixo de 600, não vai passar. Então aí é melhor talvez esperar um mês, ver o que aconteceu, por que abaixou o score. Agora eu acabei de falar no slide passado que uma continha pode penalizar o score dele. Então talvez pagar aquela conta, esperar processar a próxima semana, pedir, consultar, na verdade, o score para ver se aumentou. Então é importante pedir para o seu cliente consultar e verificar
para entender se vai passar ou não o crédito. Então você vai ficar tentando com o cliente e vai causar frustração para todo mundo, né? E às vezes é uma coisa muito simples de resolver, como uma fatura de energia, uma conta de água que caiu no esquecimento mesmo. Então de 0 a 500 tá baixo, de 0 a 300 na verdade muito baixo, 301 a 500 é baixo, então essa faixa indica considerável probabilidade de inadimplência e, consequentemente, baixas chances de obter um crédito. De 500 a 700 tá bom e 700 a 1000 excelente. Mas aqui, ó, de 500 a 700 tá bom, mas 600 tem banco que é só 600 para cima. Então é bom dar uma entendida nisso e agora eu vou te explicar como que o Serasa, na verdade, como que ele faz esse score. E aí você consegue guiar o seu cliente, conversar com o seu cliente para que ele aumente de um mês para o outro ou de uma semana para outra, tem que ir verificando lá no site do Serasa e assim a gente aumenta as chances de conseguir um financiamento. O score ele é calculado em cima desses 4 fatores que está aparecendo agora na nossa tela. Primeiro, compromisso com o crédito. Nós acabamos de estudar isso, o que é o compromisso com o nosso crédito. Então não pode deixar essas continhas atrasarem. Registro de dívidas e pendências, então se a empresa falar, registrar que você está devendo ela, é bom que tá, porque 33% dessa pontuação está ligada a isso. Consultas ao seu CPF, 6%. Então assim, se o povo estiver consultando demais o seu CPF, ou você pegou num mês que foi lá, em 10 bancos começou a fazer simulação toda hora, toda hora. É muito provável que o seu score ou o score do seu cliente ele vai cair um pouquinho a pontuação. Porque vai ligar um alerta, assim, se a pessoa está muito desesperada por causa do crédito, pode ser que ela esteja com uma pendência financeira e as chances dela ficar inadimplente são altas. Você entendeu aqui o conceito, né? Então não é bom ficar consultando CPF à torto à direito aí não. Tem que ter cautela nisso. A evolução financeira também vai contar 6%. Então é importante atualizar lá os seus investimentos, salário, enfim, toda essa movimentação para que o Serasa consiga consultar esses dados e aumente o seu score, que é importante na hora de aprovar o financiamento e também na hora de conseguir taxas mais atrativas para o seu cliente. Mas isso tudo aqui é importante que você saiba isso, né? 600 é um número bom. A partir de 600, as chances do seu cliente conseguir um financiamento, elas vão aumentando. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes o cliente ele pode se sentir ofendido, né? Se você perguntar, às vezes fala, nunca trazei conta nenhuma. E aí você tem que contornar essas situações e sempre, né? Pergunte com muita suavidade e cautela com seu cliente. Às vezes traga para a sua realidade, conecte com ele, fala, ó, sou João, você acredita que mês passado eu atrasei a conta de água, o meu score foi lá para 550? 550 não passa financiamento. Quanto está seu score? Vamos lá dar uma conferida antes da gente consultar o banco para eu entender qual que vai ser a melhor instituição para eu buscar o crédito para você? Pensar em frases como essa para amenizar essas perguntas que muitos podem entender de maneira ofensiva. Mas isso aqui é a regra, né? Nós precisamos conversar sobre isso com o nosso cliente para conseguir o financiamento para ele. Bom, o cliente está com score baixo. Vamos lá, dicas para aumentar esse score. Pagar em dia todos os compromissos, fatura de cartão, parcela, financiamento, tudo isso aí nós temos que pagar em dia. Evitar que uma dívida seja negativada, ou se isso acontecer, quita o quanto antes. Solicitar crédito com equilíbrio, evitando, se possível, muitas simulações diferentes em pouco tempo sem necessidade. Se ficar simulando demais, isso aí pode cair até 60 pontos aí, dizem pesquisas na internet, que cai 60 pontos no score. Então é bastante significativo. Então consultar isso com muita cautela. Manter sempre os dados atualizados no Serasa. Então é importante, se você dá uma atualizada nos dados lá, já vai subir bem o score do seu cliente. Então isso aqui é dicas, pega isso aqui, tira um print para você entender. Fala que foi o pessoal aqui da Zoom que conversou com os bancos, fez esse compilado aqui, consultou a documentação do Serasa e aí entendeu que isso aqui faz aumentar, que são os critérios do Bureau de Crédito Serasa. Beleza? Bom, entendido tudo isso, como que é o risco, como que os bancos analisam para quem que ele vai emprestar, ou seja, tem muita gente querendo crédito, aí ele aqui tem um pacote limitado de dinheiro, ele também não pode ficar perdendo dinheiro, então ele vai ter uma análise para entender quem são os melhores clientes para ele emprestar o dinheiro. Bom,
Eu chamo aqui de tríade do crédito, que são os juros, o prazo e a carência. Tudo isso vai influenciar diretamente na taxa que o seu cliente vai pagar no financiamento. E entender isso aqui é de suma importância para que você consiga explicar para o seu cliente todos os pontos detalhadamente. Então vamos estudar um pouquinho cada um desse aqui. A taxa de juros, nós somos um país de juros altos, né? Então isso aqui todo mundo entende um pouquinho. Quanto menor os juros, melhor vai ser para o seu cliente. Tem que ficar esperto. Por quê? Analisar muito bem as taxas de juros, porque a taxa de juros efetiva vai ser o 7, que é o custo efetivo total. Então, geralmente, você tem que somar tudo isso. Ó. Então, às vezes vai falar que os juros é de 1%, só que vai ser uma parcela desses juros. Aí vai ter um monte de custo que vai fazer com que esses juros aumente, aí que o custo efetivo total fique 1,5. Então, na hora de comparar dois bancos, você precisa comparar o 7, que é o custo efetivo total. Aqui, quando a gente está aplicando empréstimo, né, ao menos que seja de pai para filho, nós vamos utilizar juros compostos. Nós vamos dar uma relembrada de como que funciona isso. Carência, que é o prazo que o seu cliente vai ter para começar a pagar o financiamento. Isso é muito legal, buscar por bancos, por instituições financeiras que tenham, na verdade, né, esse tempo de carência, porque vai ser o tempo necessário para você entrar com um projeto, fechar o negócio com o cliente, entrar com um projeto na concessionária, fazer a instalação, o sistema começar a gerar, economizar o mês e aí ele começar a pagar o financiamento. Olha que bacana. Então, assim, esse período de carência vai ser legal, porque na hora que ele começar a pagar o financiamento, o sistema que você instalou e projetou muito bem já vai estar gerando economia. E aí sim, o seu cliente trocou, né, uma dívida eterna com a concessionária com uma dívida de alguns meses ou alguns anos, né, com uma instituição financeira. Após isso, é só lucro para o seu cliente. Então é muito importante, né, que você cumpra com os seus prazos também. Beleza. Prazo. Normalmente, quanto maior o prazo, maior será os juros, maior o prazo, menor é o valor da nossa parcela. Então, dividiu lá em 60 vezes o empréstimo, aí que você concorda comigo, né? Que o valor da parcela vai ficar menor, né? Eu peguei aquele montante total, pum, da minha dívida. Dividir por 60 vai ficar menor do que se eu dividir por 30, por 24, por 12, por 36 ou 48. Então aí tem que conversar com o cliente, trazer essas propostas, analisar bem cada uma delas para ser um prazo que fique confortável para o seu cliente. Tem gente que gosta de pagar o trem à vista, tem gente que já não gosta de dividir, tem gente que gosta de dividir o máximo possível, então vai de perfil. Cada cliente, cada caso é um caso. Então agora vamos estudar cada um deles aqui em detalhe. Bom, eu falei um pouco já, é importante você verificar o custo efetivo total quando for comparar duas propostas de empréstimos para não surpreender lá no final, né? Porque às vezes você deixou por não saber disso, né? Que o juros final é o custo efetivo. Às vezes você não está comparando banana com banana, nem maçã com maçã. Às vezes você está sendo injusto na comparação, que pode ser ruim para o seu cliente. Então você tem que ficar esperto nos juros do empréstimo, na taxa de abertura de cadastro, se for preciso, seguros que forem adquiridos com empréstimo, tributos como o IOF ou outras despesas que podem variar de acordo com a instituição financeira. Então é bom você pegar isso aqui e dar um print para dar uma estudada nisso aqui, na hora que for analisar, você vê se tem cada um desses pontos, conversar com a instituição para entender qual que é o set. Ou já chegar de cara e perguntar, eu quero o custo efetivo desse empréstimo. E aí você compara custo efetivo com custo efetivo para ficar justo para o seu cliente. Combinadíssimo? É simples. Vamos estudar agora um negocinho que chama juros compostos, né? Relembrar lá do ensino médio, né? Esse carinha aí, um cientista famosíssimo, né? Um dos gênios que a humanidade já teve, ele falou o seguinte quando perguntaram sobre juros compostos. Para entender, né? Tem os juros simples e os juros compostos. Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Olha só o que esse cara falou, o Albert Einstein. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. É importante entender esse conceito, tanto para explicar para o seu cliente, quando ele for analisar a proposta comercial, que ele investindo toda a economia no tempo, ele vai lucrar muito, mas muito mais. Então, energia solar fotovoltaica, ela permite que os juros compostos entrem em ação,
Você vai ver que aqui, ó, o tempo é primordial nisso aqui. E também na hora de pegar um empréstimo, né? Então você vai entender que é os juros que as instituições financeiras utilizam para calcular. Bom, vamos só comparar aqui juros simples de juros compostos de maneira bem trivial, básica aqui, para a gente entender o conceito por trás, na verdade, relembrar, para na hora de pegar um empréstimo para o nosso cliente e também na hora de explicar para ele os benefícios de energia solar fotovoltaica, relembrar ao seu cliente disso aqui também. Imagine que você vai emprestar R$1.000 para o seu amigo no prazo de 10 meses. Bom, 10 meses na taxa de 2% ao mês. Se você aplicar os juros simples, igual está aqui mostrado na nossa tela, você vai pegar o seguinte, você vai calcular 2% do montante, que é R$1.000, do montante final do financiamento, que no nosso caso aqui, 1.000 vezes 2%, R$20. E esses R$20 serão os juros mensais. Então você vai ver o seguinte, você vai somar R$20 a cada parcela. Por exemplo, vai dividir em 10 meses. 1.000 dividido por 10 vai ser 100. Qual que é os juros que eu vou pagar? Juros simples. Então vai ser 100 mais R$20 de juros. Eu vou pagar R$120 de parcela todos os meses. Quando a gente vai para o outro lado aqui da nossa tabela, para os juros compostos, que o Albert Einstein falou que quem entende ganha, né? Quem não entende perde, já fica um pouquinho diferente. Vou até mostrar aqui na minha tela. Aqui no Simples, observe bem que a parcela vai ser R$120 todos os meses. E o total ficou 1.200. Aqui nos juros compostos, vai ser um pouquinho diferente. Você vai calcular os mesmos 2% todo o mês, mas somente no primeiro mês que você vai utilizar como referência os R$1.000 do montante. A partir do segundo, você já vai aplicar os famosos juros sobre juros. O que quer dizer isso? Você vai pegar, mesmo 2% de 1.000 é R$20. Então você vai pegar 1.000 mais 20, 1.020, que é o quê? O valor da nossa dívida. Presta atenção. Aqui eu estava falando da parcela, então aqui no juros simples eu já tinha dividido tudo. Aqui eu estou calculando o montante da minha dívida. Ó, mês 1, você aplicou R$1.000, 2%, 1.020. No mês 2, os juros do mês 2 vai ser minha dívida do mês anterior, que é o 1.020, mais 2% de 1.020. Então aqui deu 1.040,40 centavos. No mês 3, eu vou utilizar esse 1.040,40 centavos. Vê aqui, ó, passei ele para baixo, mais 2%, que deu 1.061,21 centavos. No mês 4, a mesma coisa. 1.061,21 mais 2%, 1.082,43. E assim sucessivamente. Note que no mês 9, eu tenho de dívida 1.195,08 centavos. No mês 10, 1.195 mais 2%, 1.128,98 centavos. Isso aqui é o meu montante total da minha dívida. Veja que, no primeiro caso, no juros simples, a minha dívida ficou de R$1.200. Aqui ficou de 1.218,98 centavos. A minha parcela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, 1.218,98 centavos e vou dividir por 10. Para a parcela não ficar recalculando toda hora, primeiro calcula o montante total, depois divide pelo número de parcelas. Então aqui minha parcela seria 121,89 centavos. Aqui eu estava pagando 120 fixa, né? Então aqui 121, ficou um pouquinho a mais. Você pode estar falando, ah, Túlio, mas só um pouquinho a mais. Aqui está 2% de juros ao mês e aqui é um valor pequeno também, somente R$1.000 e apenas 10 parcelas. Mas coloque isso em 60 parcelas, 48 parcelas, 36 parcelas. Os juros compostos aqui, o segredo está no tempo. Veja que, à medida que eu vou aumentando aqui o meu prazo, os meus juros ele vai aumentando sucessivamente. E é essa ação do tempo que nós precisamos entender. Então aqui, ó, nesse gráfico, você pode ver aqui, ó, só vai aumentando. E você vê que os juros compostos vão realmente deslocando
do juro simples, e aí de maneira exponencial. Então isso aqui está 24, dobra isso para você ver, coloca 48, já vai estar lá em cima a dívida. Então tem que entender os juros, por isso que é importante, né? Buscar uma melhor taxa para o seu cliente, negociar, e às vezes o que vai garantir uma melhor taxa é um bate-papo seu com o cliente, entender se tem alguma pendência, se tem alguma coisa que ele pode melhorar no relacionamento com a instituição financeira. Porque isso aqui realmente vai influenciar muito, e muito, na dívida final do seu cliente. E por contrapartida, né, vamos trocar o lado da mesa, nós estamos falando agora de economia, seu cliente pegou uma taxa boa, pagou, cumpriu com o compromisso, agora ele economizou. Ele tem que pegar esse dinheiro que ele está economizando também. Se ele colocar para render, os juros compostos trabalharem para ele, em 10 anos, isso aqui também vai ter aumentado muito o capital. E é isso que você tem na proposta comercial lá do Azome, né? Indicadores financeiros que mostram os rendimentos que ele pode obter com energia solar fotovoltaica. Ele parou de pagar a concessionária a conta de luz, ele está independente energeticamente, e agora toda essa economia ele consegue investir. E aí tem a inflação energética, a gente sabe muito bem que está sempre aumentando. Então isso aqui é o poder dos juros compostos dos dois lados da mesa, que o seu cliente, que for buscar um financiamento, ele estará. No momento ele estará sentado de quem está precisando do crédito, mas em poucos meses ele vai estar do outro lado da mesa, colocando os juros compostos para trabalhar a favor dele. Bom, vamos agora para outras dicas importantes aqui para você melhorar as taxas de aprovação do seu cliente. Já que você entendeu agora como é que funcionam esses juros compostos, como que funciona o birô de crédito, como que as instituições financeiras tomam o risco, né, de emprestar o dinheiro para alguém, e agora vamos aplicar alguns conceitos aqui. Vamos lá. Em média, os clientes aprovados, eles possuem um score próximo de 600. Então, como eu te falei, tem que buscar um score próximo de 600. Se não tiver 600, estiver quase lá, volta lá naquele slide do que fazer para melhorar o score do seu cliente, vamos aplicar aquilo numa conversa com o cliente, esperar mais um tempinho, para quê? Para aprovar isso para ele. Bom, endividamento do cliente tem que ser menor que 50% da sua renda. Então você vai ter que já bater um papo com ele. Senhor Pedro, como que tá aí o seu endividamento, né? Tá devendo na praça? Tem que perguntar a ele. Então tem que perguntar se ele possui outros financiamentos, né? Se o senhor possui financiamento de veículo, financiamento do seu imóvel. Tem que entender que muito provavelmente, talvez, né, ele tenha esse financiamento. Nós brasileiros, para conquistarmos, né, as coisas, nós precisamos fazer uns boletins. Não tem jeito, né? Isso é para todo mundo. Mas aí, talvez, o que possa acontecer? Talvez a dívida lá do financiamento do veículo ou do imóvel esteja no nome do marido, do senhor Pedro, mas o nome da esposa dele não está. Então, às vezes, ele pode buscar o financiamento de energia solar fotovoltaica no nome da esposa. Então, assim, somando todas as parcelas do endividamento, né, não pode ser superior a 50% da renda. Senão o banco não vai aprovar, porque já fica um risco, né? Concorda comigo, né? Se eu tenho lá 60% da minha renda comprometida já com financiamento de 20 anos, é pesado. Aí eu vou colocar lá mais 15% da minha renda num de energia solar fotovoltaica. Como é que eu vou viver, né? Então é por isso aí. Bom, tem que ficar de olho também na idade, na renda mínima e nas restrições. Então tem banco que vai ter uma renda mínima, às vezes não vai passar para cliente que ganha menos de R$4.000. Idade, mais de 70 anos também não vai passar. As restrições também, as restrições aí já são em questões de Serasa mesmo. Então tem que ficar de olho nesses pontos aqui e também nesses dois últimos pontos, que é o CEP. Então se for um CEP de uma região que não tem entrega pelo correio, muito afastada, pode ser que a instituição financeira entenda como que seja uma região de risco. Você tem que já explicar isso para na análise, já levar isso em consideração. PEP, pessoa exposta politicamente. Então pode ser também que a instituição financeira não aprove por conta desse motivo, beleza? E quais são os principais motivos de reprova? Sempre, né? Score baixo, endividamento alto no mercado, então acima de 50% da renda, PMT do projeto muito alta também, e o CEP da região onde que vai ser instalado. Então esses aqui são os principais. Motivo número 1 aí é score baixo e endividamento no mercado. Então tem que dar
uma analisada nisso aí. Dica para aumentar aí a taxa de aprovação quando for pessoa jurídica. Tudo isso que nós falamos agora, esqueci de falar, é para pessoa física. Agora, para pessoa jurídica, o que nós temos aqui? Os clientes PJs aprovados possuem a mesma média de score também no Serasa. Os endividamentos dos sócios da pessoa jurídica vão impactar na análise de crédito da empresa. Então tem que tomar cuidado com isso também. Não é só porque é pessoa jurídica que já pode ir pedindo. Tem que estudar o endividamento, a situação de cada CPF por trás daquela pessoa jurídica. Histórico de falência também de outros CNPJs vinculados ao CPF do sócio. Então, se o sócio já falir e fechar várias empresas, isso aí também vai dificultar a taxa de aprovação. Então, esses pontos precisam ser analisados e levados em conta antes de sair xingando o banco de não ter aprovado, beleza? Então, tem que estudar isso. Os principais motivos de reprova quando a gente está falando de pessoa jurídica é faturamento em relação ao projeto, né? Então, você está pedindo um projeto, um projeto com valor muito alto e a empresa fatura bem pouco, pode ser que não vai passar. CNPJ da empresa com menos de 2 anos, então CNPJ novinho, bebê, e CNAs que não atuam. Então tem banco que não vai financiar para alguns CNAs. Eu vou até te perguntar se você já financiou para algum desses CNAs que eu vou falar aqui. Por exemplo, associações, cemitérios, clubes, postos de gasolinas. Tem bancos que não vão aprovar financiamentos para esses tipos de CNAE. Conta aqui para mim se você já aprovou algum financiamento para esses CNAEs, esses CNPJs. Muito bom, né? Tudo isso que você acabou de ver aqui, você precisa passar para o seu cliente, somado o quê? A uma proposta comercial. Imagina só, né? Você já sabe, você acompanhou as 3 aulas do evento, você já sabe que nós estamos com uma promoção especial aqui da Azumi, né? Você precisa pegar todos esses conhecimentos, esses 3 dias do nosso evento e jogar tudo na sua proposta comercial, além de conseguir gerenciar o relacionamento com seus clientes. E é por isso que você precisa colocar um software de primeira linha aí na sua empresa, no seu processo. Você precisa utilizar a tecnologia ao seu favor, ganhar mais tempo, ganhar mais eficiência e ficar mais competitivo no seu mercado. Então chegou a hora de quê? Pegar isso e levar para a proposta comercial. E o bom disso tudo é que o Azumi gera uma proposta, além de bonita, assertiva, em menos de 2 minutos. Tanto para o grupo A, tanto para o grupo B. Nós vamos navegar um pouquinho aqui no que tem nessa proposta do Azumi, o que é importante que tenha para que seu cliente consiga fechar com você. Na verdade é o contrário, né? Que você consiga fechar com seu cliente. É preciso ter identificação da sua empresa, como que funciona o sistema de energia solar fotovoltaica, né? Nós conversamos sobre isso, né? O seu cliente, ele não tem que entender de energia solar, é a sua obrigação, a obrigação dos seus vendedores, caso você já tenha um, explicar para o seu cliente cada passo detalhadamente, inclusive os prazos. Isso precisa estar na sua proposta comercial. Cada passo de instalação, como que funciona, por quê? Você lembra que na hora de pedir um financiamento, né, você vai negociar a carência, então, ou seja, né, o prazo, quanto tempo que o seu cliente vai começar a pagar o financiamento. É esse o fluxo do projeto. Você precisa garantir, na verdade, deixar claro para o seu cliente, garantir que essa execução seja feita para que na hora que o seu cliente comece a pagar o financiamento, o sistema já esteja gerando e economizando. Equipamentos, é necessário mostrar a lista de equipamentos, tem muita empresa de energia solar fotovoltaica que eu vou julgar que é picareta, né, que não coloca a lista dos equipamentos ou coloca muito equipamento, várias marcas e fecha o sistema fotovoltaico e depois fala com o cliente que fechou de acordo com a disponibilidade, né? Tem que jogar limpo com o cliente, ser honesto nisso aqui, deixar claro qual equipamento que vai utilizar, se é um equipamento de primeira linha, se é um equipamento um pouco mais em conta, porque isso vai influenciar no preço final da proposta. Bom, informações sobre a geração, serviços inclusos, e aqui, né, nós estamos falando de quê? Essa aula está falando muito de financiamento, de dinheiro, né? Você viu na aula de ontem como usar tudo isso para negociação, mas é importante que a sua proposta comercial traga todas essas análises de créditos. Então, o payback, o ROI, a TIR, o valor do quilowatt-hora com o sistema fotovoltaico, quanto que ele pagaria
para a concessionária, a economia em 25 anos, né? Tá vendo aqui a curva, né? O maior acelerador, né? O maior fator aqui dos nossos juros compostos, na hora que a gente troca o lado da mesa, você passa para o lado que está investindo e economizando, é realmente o tempo. Então aqui no tempo, o tanto que seu cliente vai lucrar e economizar. É necessário falar isso para o nosso cliente, explicar para o nosso cliente toda essa análise financeira para motivá-lo e também acelerar essa tomada de decisão. Porque muitas vezes ele vai ficar ali, ó, em cima do muro. E aí você vai começar o quê? A fazer um push da venda, né? Vamos dar aquele empurrãozinho, aí não vai fechar. Então é sua obrigação conduzi-lo de maneira estratégica até a venda. E aqui, por último, nós estamos falando de financiamento nessa aula. Dentro do Azume, o Azume está buscando parcerias com várias instituições financeiras para que você já consiga simular e pré-aprovar um financiamento para o seu cliente. Então, após aplicar todos esses conceitos, bater o papo com o seu cliente, você já consegue simular e ver se realmente o seu cliente tem uma proposta pré-aprovada e já seguir com essa proposta de financiamento dentro da sua proposta comercial do Azume. Imagina, na hora de gerar a sua proposta, você conseguir já simular um financiamento para o seu cliente e não precisar de sair da plataforma do Azume, já fazer tudo isso aqui dentro. Olha que ganho de eficiência, que comodidade e como isso pode te ajudar a fechar muito mais vendas. Tudo em um só ambiente, de maneira muito rápida e prática. Tudo no controle, como um dashboard para você entender como está cada etapa do seu cliente. Depois você vai subir a documentação aqui, é tudo muito simples. O Azume sempre inovando e trazendo mais ferramentas. Vocês pedem, tá aqui. Outra ferramenta para vocês utilizarem no seu dia a dia. Essa unidade ímpar, sem igual, para você já contratar o seu financiamento aqui dentro do Azume. E é por isso, né, que o Azume é a ferramenta para integradores mais utilizada no setor de energia solar fotovoltaica pelo segundo ano consecutivo. Então, concorrendo aí novamente, pode ser que vai ser tri esse ano, né? Conto com seu voto. Bom, além disso tudo que eu falei aqui, o Azume é um CRM completo, né? Ele é um sistema de gestão. Falar isso. Então você vai conseguir gerenciar todo o relacionamento com o seu cliente, desde a captura, então vai ter site, vai ter um website com uma calculadora solar, onde você vai conseguir compartilhar, utilizar na internet para que seus clientes se cadastrem, já tem um pré-orçamento, já vá para o seu funil, onde os seus vendedores vão começar o relacionamento e aí conduzi-lo até o fechamento da venda. Dimensionamento para grupo A, para grupo B, kits fotovoltaicos diretamente com fornecedores dentro do Azume, uma novidade que está chegando quentinha aqui para você. O Azume você vai conseguir comprar em breve diretamente aqui dentro do Azume um kit fotovoltaico com condições especiais. Não vai precisar sair daqui também do Azume mais para comprar kit fotovoltaico, não. Nós estamos trazendo isso, buscando várias parcerias com equipamentos de qualidade, com boas condições, com entrega, para você ter aqui confiança na hora de comprar o seu kit fotovoltaico. Em breve eu vou trazer essa novidade para você também. Cálculo de payback de acordo com a Lei 14.300, propostas comerciais personalizadas, geração de contrato. Então a venda só está feita mesmo depois que o contrato está assinado. Então aqui, ó, contrato online. Você gera na hora ali, seu cliente já assina, sem burocracia e atualizações mensais de funcionalidades sugeridas por vocês. O Azume é líder no Brasil exatamente por esse motivo. Nós estamos sempre conversando com os nossos clientes. E aqui, esse evento é uma oportunidade de conversar com vocês. Vocês comentam aqui no chat, colocam nos comentários. Por isso que é importante consumir o nosso conteúdo, conversar com a nossa equipe, deixar as suas dificuldades para que a gente consiga moldar esse software e sempre construir juntos. A Zoom é um patrimônio nosso, né? Vocês estão aqui ajudando a gente a construir o software para você no dia a dia. Bom, essa nova funcionalidade, você assinando a Azume, você já vai levar, que é do financiamento, para pré-aprovar para o seu cliente, e todas essas que eu acabei de falar, né? Junto com isso tudo, você vai ter acesso a 3 ferramentas, né? Então você vai ter 2 cursos, na verdade, dimensionamento para grupo A, para você e para sua equipe, da Lei 14.300 também, caso haja alguma dúvida. O Mercado E4, que é uma plataforma de conexão de profissionais do setor de energia solar e fotovoltaica. Se você estiver precisando de um instalador, de algum serviço, projetista,
só de colocar essa demanda lá no mercado E4. E também dá para você buscar alguma demanda caso você tenha aí alguma disponibilidade de prestar, na verdade, né, algum serviço. Sua equipe de engenharia está tranquilo, de instalação, essa semana não tem obra? Vê lá se tem alguma oportunidade aí na sua cidade. Outro bônus exclusivo aqui da Azumi para te ajudar sempre, né, a melhorar o seu processo é, para compras até 9/8, você vai ganhar um curso completo de como fazer as suas imagens para a rede social, junto com um pacote de imagens só para você customizar de acordo com as suas cores, com a sua logo. Então é facinho, vai colocar no Canva lá e pum! E você vai ter esse curso do Canva, com esses layouts todos prontos para você utilizar aí nas suas redes sociais, né? Principalmente o Instagram. E dá para usar, montar tudo isso aqui que você vai colocar lá no Google Meu Negócio, tudo que você aprendeu aqui no WhatsApp. E você também vai ter um curso de marketing, um curso diretão na prática, para você utilizar a internet para captar clientes 24 horas por dia, você. Então, você está sozinho, não tem equipe, ou você está cheio de equipe também, está querendo otimizar o seu processo, cara, é para você. Tem curso aqui de como utilizar o Instagram, como utilizar o WhatsApp Business, como utilizar o Google Meu Negócio, como utilizar também o OLX e outras ferramentas digitais. Curso passo a passo, prático, para você colocar isso aqui na mão de um colaborador seu ou você mesmo assistir esse curso aqui 1 horinha por dia, já vai implementar, vai conseguir junto com a calculadora solar do Azumi, linkar todo esse conhecimento às redes sociais, à internet e gerar leads automaticamente para você. Bom, tudo isso aqui é o valor que o Azumi entrega para você. É muita coisa por um preço ridículo, vamos falar assim, né? Esse preço do Azumi não tem nem o que dizer. São apenas 12 vezes de R$ 94,90 ou R$ 947 à vista. Com tudo isso aqui, com essas 3 ferramentas bônus que eu falei para você, com aulas exclusivas sobre o setor de energia solar fotovoltaica que nós temos aqui semanais, com os nossos engenheiros especialistas, então você pode entrar nessa aula, a sua equipe pode ficar super à vontade para entrar nessa aula também, suporte com encontros semanais também em grupo, então você vai ter implementação, toda semana vai ter, você vai ter uma aí para a sua empresa individual, vocês, e vai ter também toda semana uma implementação para que você possa entrar junto com outros integradores e ver as dúvidas dos integradores podem ser a sua dúvida lá na frente, você pode tirar as suas dúvidas também. Bom, tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 94,90 ou R$ 947 à vista, né? Sem contar aqui também que tem um bônus, né, do curso de marketing, para você captar clientes aí 24 horas por dia e alavancar as suas vendas com a internet. Tá com dificuldade de leads, novas oportunidades? Aqui, ó, tá na hora. Plano com acesso, plano empresa, com 2 acessos, beleza? Então aqui não é só um acesso, não. Então, vamos mandar aí o link no WhatsApp para você chamar aqui um nosso consultor, conversar, ou quiser comprar diretamente aqui, já pode comprar. Pode confiar, a ferramenta é uma excelente ferramenta e, somado a todo esse conhecimento que você obteve aqui na semana, você vai conseguir, com certeza, alavancar as suas vendas no segundo semestre de 2024. Então não espere mais para levar a tecnologia a favor do seu negócio. Tá aqui com todos esses bônus garantidos, oferta especial, somente até dia 9/8. Então aproveita, já começa o segundo semestre bombando e com a tecnologia a favor do seu negócio e com mais eficiência. Um forte abraço, até breve, eu te vejo dentro do Azumi, aumentando e alavancando as suas vendas.